Olá, tudo bem? Aqui estamos para meditarmos mais uma vez sobre um texto da Palavra de Deus, sobre alguma orientação bíblica, sobre algum acontecimento, alguma passagem. E vou compartilhar com vocês no Evangelho de Lucas, capítulo 19, 4 versículos apenas, os versículos 45, 46, 47 e 48 do capítulo 19 do Evangelho de Lucas. Vou ler para você a purificação do templo. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam. Jesus. Ele chegou no templo e entrando ali no átrio, ele viu muitos vendedores comercializando coisas, animais para sacrifício, né? E era um verdadeiro mercado. E ele expulsou, ele virou a banca dos cobradores, dos que tinham dinheiro. Nós conhecemos o texto bíblico que está em outro evangelho também. E Jesus, ao fazer isso, ao expulsar os cambistas, disse-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. Jesus estava citando o profeta Isaías, capítulo 56, versículo 7, onde diz que a casa de Deus será chamada casa de oração. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, para escutar Jesus. Verdade é que nesse episódio, nesse acontecimento, Jesus chega no templo e quando ele vai se aproximando do templo, ele vê pessoas fazendo comércio, vendendo animais para sacrifício, fazendo câmbio, uma porção de coisas. E Jesus revoltado, ele expulsou, né? Virou as mesas dos cambistas, dos que compravam e vendiam animais, né? E ele citou Isaías capítulo 56, versículo 7, porque Jesus sempre se guiou, sempre se baseou, sempre se fundamentou na própria palavra de Deus. E ele citou o profeta Isaías, que no capítulo 56, versículo 7, diz que a casa de Deus era chamada casa de oração. E será que nós podemos ver alguma coisa semelhante acontecendo nos nossos dias? Será que nós percebemos que os templos, os locais de culto, pelo menos que se dedicam, deviam se dedicar a culto, não têm se tornado comércio? Será que nós não temos visto isso acontecer em alguns lugares, sendo comercializado a casa de Deus, as coisas de Deus, os templos, os lugares de cultos não têm virado comércio? Hoje não se vende mais animais, não é a mesma situação, mas nós vemos uma situação semelhante no sentido de que as coisas de Deus, as coisas espirituais que deveriam ser espirituais, dedicadas ao Senhor, se transformando em negociata, em comércio. Eu fico pensando, ouço dizer, porque eu sou um pastor já jubilado, já não estou em campo, hoje me dedico mais à oração, mas eu nunca na minha vida ministerial, nunca na minha vida eu cobrei para fazer uma palestra, para ir a um lugar, dirigir um culto, não, de jeito nenhum, nunca me aproveitei dessa situação para lucrar financeiramente, né? Mas nós sabemos, ouvimos dizer, eu não conheço, não sou testemunho ocular, mas a gente ouve dizer de ministros, preletores que cobram e cobram caro, cantores que deveriam estar louvando ao Senhor pela voz que Deus lhes deu, lhe concedeu, pelo dom da música, deveriam estar louvando ao Senhor, que cobram valores, cobram cachês, estipulam valores, quantias. Isso será que não cai nessa palavra de Jesus que disse, está escrito,
A minha casa será casa de oração, mas vós fizestes dela covis de salteadores. Jesus citava mais uma vez, repetindo Isaías, capítulo 56, versículo 7. Porque não é agradável aos olhos de Deus, ao conhecimento do Senhor, o comércio que estão se fazendo em torno do seu nome, valendo-se do nome de Jesus, valendo-se das afirmações bíblicas de cura, de bênção. Desculpe. Se utilizando do suprimento que Jesus nos dá no dia a dia, o poder que existe no nome de Jesus para orarmos, para impormos as mãos sobre os doentes, curarmos em nome do Senhor Jesus. Esse poder não nos pertence, esse poder pertence a Deus, pertence a Jesus. Nós não podemos fazer das coisas de Deus, da casa do Senhor, um comércio. Não podemos fazer da pregação do Evangelho meio de vida. E eu acho que Deus está tão revoltado quanto Jesus ficou ali naquele templo onde ele viu o comércio sendo feito na casa de oração. Nós devemos nos aproximar de Deus com o intuito de louvá-lo, de glorificá-lo, de adorá-lo, não para buscarmos recursos materiais através do dom que Deus nos concede. Eu quero compartilhar com você essa passagem mais uma vez, onde Jesus, entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. Até hoje estão procurando matar Jesus. A presença do Senhor tem morrido, está morrendo em muitos lugares onde antes se via o poder de Deus sendo manifesto, o poder de Deus operando grandemente. Hoje Jesus está sendo morto, o Evangelho está sendo sufocado por coisas irregulares, por heresias, por apostasias que estão sendo pregadas e anunciadas. Nós precisamos vigiar, nós estamos vivendo os últimos tempos. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Em nome de Jesus, vocês que pregam o Evangelho, homens de Deus, mulheres de Deus, vamos ter zelo das coisas do Senhor, vamos ter zelo da obra de Deus. Não podemos fazer da casa do Senhor, nem do nome do Senhor Jesus, comércio, negócio. Hoje não se usa mais animais, mas se usa um Pix, um WhatsApp, conversas pela internet para estipular cachê, cobrança, determinar valores. Isso não pode ser feito no nome de Jesus. Nós temos que honrar o nosso Deus, temos que honrar essa palavra. Vamos pregar o Evangelho com firmeza, com verdade, porque Jesus disse assim: de graça recebestes, de graça dai. Hoje tem homens e mulheres que estão fazendo do Evangelho negócio, comércio, negociata. Não é possível isso. Você que é um servo de Deus, uma serva de Deus, preserve a fidelidade ao Senhor, preserve a fidelidade à palavra do Senhor, que Isaías profetizou dizendo: a minha casa, diz o Senhor, será chamada casa de oração. E Jesus confirmou isso, citando essa passagem bíblica em Isaías, capítulo 56, versículo 7. E agora nós vamos orar em nome do Senhor Jesus, vamos buscar a presença de Deus. Muitos fazem vídeos, estão na internet para angariar recursos, benefícios financeiros. Nós pregamos o Evangelho por amor a você, por amor à tua alma. Por isso agora nós oramos por você, no nome do Senhor Jesus. Onde você estiver, se você puder, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e vamos orar, que eu vou apresentar diante de Deus essa oração por você, por sua família, pelo seu lar. Amém? Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti agora em nome do Senhor Jesus, apresentando diante de Ti, Senhor,
essas vidas que oram comigo. Cada um representa uma família, representa um lar, representa uma situação, e eu apresento todos eles diante de Ti, Senhor. Sejam amigos, conhecidos, familiares, irmãos na fé, não importa, pessoas que estão acessando pela primeira vez esse vídeo através do YouTube. Ó Deus bendito e santo, estende as Tuas mãos sobre aquele que carece da Tua bênção, sobre aquela pessoa enferma que necessita de saúde, a restauração do seu corpo físico. Senhor, em nome de Jesus, opera pelo poder do Teu Espírito, solucionando problemas, abençoando pelo poder do Teu Espírito, porque eu oro em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Teu Espírito e para a honra e glória do Teu nome e do Teu santo reino. Amém, Jesus, amém. Deus te abençoe. Sejamos fiéis à palavra de Deus. Sejamos fiéis aos ensinamentos de Jesus. Procedamos de forma correta a agradar a Deus. Não vamos nos deixar levar pelo sistema desse mundo, pelo sistema que impera de heresias, de apostasias, mas vamos ser fiéis à palavra de Deus. Vamos ser fiéis aos ensinamentos de Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Um grande abraço. Eu sou o pastor Paulo Ivair Sper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe e nos permitindo o Senhor. Até a próxima.